Boa noite. Vamos agradecer a Deus por ter trazido nós aqui, inclusive eu, que não esperava que vinha. Passei tão mal hoje que eu vou falar, viu? Eu só lembrava assim, porque a gente tem que contar com saúde, valorizar a saúde, né? Se a gente tiver olhando tudo, é fraqueza, tudo, mas que não tem forte. Então você pega a dor, pega qualquer coisa, não tem. Estragou tudo os planos, assim, aí lembrei quando dava domingo de manhã lá em Paulo, falei, Deus sabe tudo. Nada acontece sem a permissão dele. Então, aí quando foi, estava deitado, não queria almoçar de jeito nenhum, foi ruim mesmo, não tinha jeito de nada. E aí, depois melhorei, deitei, depois a mulher começou a cama em casa, ela estava deitada. E a mãe caça escutar para ela, aí não dava dor de cabeça, doía um pouco a testa, né? Mas não tem jeito de explicar o que era que estava sentindo dele. Você estava ruim o corpo, mas não tinha energia. Aí depois fomos comer mandioca, uns par de pedaços de mandioca frita, 2 ovos cozidos. Aí foi para ouvir lá de baixo. Aí, depois disso, aí a tia Sara tinha um pão quente lá, que queimava até a boca, né? Dava o queijo no meio, me pão do queijo com leite, pé de moleque. Aí fui tomar banho. Aí depois, quase que sarou assim, dava aí no culto, assim. E vou buscar as irmãs lá. Não, você não vai. Não vai, mas eu só estou sentindo que estou bom. Se Deus melhorou, eu não vou ficar aqui em casa. Então, não, sentido. E estamos aqui. E elas vieram andando, eu liguei para a Maria que vinha, já está com a Maria. A nossa Maria não consegui falar com o telefone, fez igual do montão, né? O problema está nele mesmo. Falar no aluno não dá certo. Então vamos orar. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, queremos te agradecer por mais esta oportunidade. Senhor, agradecemos a Ti por ter enviado o Teu Filho a este mundo para que nós tivesse a oportunidade de se salvar através desse sacrifício, e crendo nele. Pai Santo, só pela Tua misericórdia, Teu amor para conosco, nós como pecadores, somos todos pecadores mesmo, e não merecemos nada que vem de Ti, não merecemos nem viver, mas Tu é bondoso, bondosíssimo, tem paciência conosco, a humanidade, do Teu povo, dos Teus filhos. E agora, Senhor, eu quero te agradecer também da minha parte por estar aqui. Pai Santo, não tem palavra para te agradecer. E nos ajuda cada um de nós também. E nos louvor que vamos louvar ao Senhor. Eu estudo a Tua palavra. Por Jesus Cristo te pedimos. Por Ele agradecemos com perdão de nossos pecados. Amém. Então vamos louvar o Senhor. Muito faz tempo que não canta. 188. Então. 188, o Evangelho, a nova do Evangelho, já se fez ouvir aqui. Boas novas tão alegres, olha, boas novas.
Amém. Então nós vamos até o versículo 11 do capítulo 5, na quarta-feira passada. Então, hoje vamos ler o versículo 12. O que o apóstolo Paulo disse no versículo 12 de Romanos, capítulo 5. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha bem, todos pecaram. Então, não existe na face da terra, neste mundo, alguém que não tenha pecado. Todos têm pecado, todos herdou o pecado de Adão e Eva. Desde o ventre da mãe já é um pecador, já necessita da salvação. Desde quando era criança, se não existe anjinho, seria salvo seu novo nascimento? O primeiro nascimento é o nascimento da carne. Então todos pecaram. Este versículo que ele conecta a queda de Adão com a condição pecaminosa da humanidade toda. Começando por Adão. Estabelecendo a necessidade de redenção através de Cristo, que vem a salvação da alma do homem. Depois que entrou o pecado do mundo, então passou todos necessitar do perdão de Deus, da redenção de Cristo. Todos. Ninguém merece isso, tem mérito para isso. Aí Deus estabeleceu o plano. Já lá quando Adão pecou, já teve que ser derramado sangue para cobrir o pecado dele. A vergonha dele, o pecado é uma vergonha. Que através da queda de Adão, a morte passou a todos os homens. Quando fala homens, fala mulher, fala criança, fala todos. Então, por isso que todos pecaram. Não vamos dizer que um só Adão é culpado. Vamos dizer que só ele que é culpado. Nós também é culpado. E nós herdamos a culpa dele. Então, todos são culpados.
Mesmo nós não pegamos da forma de Adão. Que Adão foi feito perfeito, segundo a imagem de Deus. Mas ele sabia, Deus avisou ele. Deus avisou ele que não era para comer daquele fruto. Então, irmãos, para explicar a origem do pecado e a universalidade da sua influência sobre a humanidade. O pecado tem uma influência tal na humanidade. Nem que a pessoa não quer pecar, ele tem uma influência por causa do pai da mentira, que leva ao homem a desobedecer a Deus, leva o homem a falar qualquer coisa, nós tudo. Então o pecado está aí, está na nossa frente, precisa ter muito cuidado. Então Paulo escreve aos cristãos romanos e para nós também. Deus, usando de misericórdia e a graça divina, ofereceu seu Filho Jesus Cristo, o Messias prometido, para morrer numa cruz em prol da humanidade. Foi por isso. Aí resolveu o problema. Então Deus fez a parte dele. Adão pecou, caiu, entrou o pecado na humanidade, no mundo, mas Deus fez a parte dele. Já fez o plano da salvação. Enviou o Filho dele, o Messias prometido, que veio desde o Antigo Testamento, prometido, que Deus prometeu, o único, unigênito, para morrer no lugar do pecador, para assumir toda a culpa, passado, presente e futuro. Não tem como desculpa do homem não crer, não aceitar. Tem um jeito de ir para o céu sem ir para o inferno. É crer em Jesus Cristo. Então Deus usou de misericórdia. Deus usou e usa. Então Paulo ele utiliza aqui este argumento pré-existente para explicar que a condição pecaminosa é universal. Ela não é só numa parte do mundo, ela é o mundo todo. Você vê que o Satanás, Lúcifer, pecou de lá no céu junto com Deus, já errou lá, começou, só que não ficou lá, Deus expulsou ele para a terra, o mundo. Ressaltando que a morte não é apenas a morte física, mas também a morte espiritual. Morte física, todos vão morrer. Irmãos, ontem eu vi um absurdo no jornal falando que é melhor ter ouvido para ouvir essas coisas que não ter ouvido para não escutar, né? Os goleiros, jogadores, todos que morreram, estão com o time deles lá no céu. Viu lá isso, meu pai? Eu não quero ouvir. Está lá, tudo. Esse goleiro que morreu. Então, está junto com o time deles, que participou aqui, estão lá no céu. Mas que céu é esse? Então, não existe inferno? Não. Mas a morte física também. E a morte espiritual, aliás. O espírito do homem que está morto sem salvação, sem Cristo. Enquanto não aceita Jesus Cristo, ele nasce, o espírito é morto. Está separado de Deus. Não tem salvação. Não tem o perdão de Deus. Muitos estão errados nas religiões. Não. Precisa aceitar o perdão de Deus em Jesus Cristo. Deus só perdoa o pecador pelas obras de nosso Senhor Jesus Cristo, não por nossas obras. A implicação é que todos herdam esta condição pecaminosa, todos, no livro 1. Não apenas os judeus, mas os gentios também.
como uma afirmação da realidade do pecado original de Adão e Eva também. Não se trata de uma herança de culpa imputada diretamente, como se todos fossem culpados pelos atos de Adão, mas de uma herança da condição pecaminosa. Então todo nasce com essa condição pecaminosa, mesmo tendo pecado como Adão. Mas como que Adão pecou, então todos que fossem nascer depois dele ia ser tudo, nasce já com pecado, já nasce em pecado. Todos nascem com a natureza inclinada à concupiscência. Desde que a criança vai crescendo, a natureza está inclinada para a concupiscência, os desejos pecaminosos, fragilidade moral, uma concupiscência pecaminosa que os torna propensos à desobediência de Deus, a desobedecer a Deus pelo pecado. No Evangelho de João, no capítulo 3, olha o que Jesus respondeu lá para Nicodemos. Todos conhecem. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não vai entrar no reino milenário, se não passar por um novo nascimento. Nascer de novo, por que fala nascer de novo? A morte aqui representa não apenas a morte física, mas também a separação de Deus, a morte espiritual. A morte física é uma coisa, todos nós vamos morrer, mas só que a morte espiritual, que a morte física morre porque o corpo, pela morte, a morte se faz separar do corpo. Separa do corpo, o corpo vai para a tumba. E a alma? Para onde que vai a tua alma? Se estiver lavada no sangue de Cristo, pode crer, vai para com Deus. A morte espiritual é a consequência disto. É o julgamento divino. Irmãos, ninguém fica livre desse julgamento divino. O povo vai pensando, vai vivendo como ele quer. Cada vez está pior. Cada vez está pior. Irmãos, a aplicação para os cristãos é a compreensão da nossa própria condição pecaminosa. É isso que ele aplicou em nós. Mostrou para nós, revelou para nós. Olha a condição do cristão pecaminoso. É a compreensão da nossa própria, para nós compreender, reconhecer a nossa própria condição perante Deus. Nós somos pecadores. Nós necessitamos da graça de Deus para a salvação, das dádivas de Deus. Agora, quem não tem, então ele necessita mais do que nunca. E é pela fé, reconhecendo de que a salvação não é alcançada por obras, por ação nossa, por que nós fazemos, por nossa religião, nossas obras próprias, mas unicamente pela fé em Jesus Cristo, que venceu o poder do pecado e da morte. Jesus venceu. Mas sobre a presciência de Deus na eleição e na salvação. A presciência de Deus, fala lá em Pedro também.
Nós somos elegidos. A eleição é assim. Na presciência de Deus. Deus conhece antes da fundação do mundo. Deus já soube que quem ia aceitar ele. Então ele foi elegido antes da fundação do mundo. Ele foi eleito. Na prática ainda não aconteceu. Não existiu o mundo. Nós estamos aqui hoje, nós somos eleitos, elegidos, mas não fomos escolhidos pelo povo. Deus nos escolheu em Cristo, pela sua presciência. Ele sabia que quem ia aceitar que ele enviara o filho dele, ele ia formar um homem, criar Adão e Eva, o Adão. Ele já soube antes, ele vai pecar. Mas Deus criou o homem livre. Ele podia impedir, tem poder. Mas Deus deixou o homem livre. Ele vai pecar e vai entrar o pecado. Mas aí Deus já planejou a morte de seu filho, a vinda de seu filho aqui neste mundo. Aí, como ele conheceu antes, pela presciência de Deus, pré-conhecimento, que ciência quer dizer conhecimento, faculdade. Então, pelo pré-conhecimento de Deus, ele já soube quem iria aceitar e quem não ia aceitar, e quem vai aceitar. Então já está elegido. O nome já está escrito no livro da vida. E também, destaca aqui também, mas não contradiz a responsabilidade individual. Não por causa disso, nós não somos responsáveis. Deus já sabe tudo antes. Ele já sabe o que nós vamos escolher. Não é cada um individual do homem diante de Deus. Cada um tem a responsabilidade. Deus pôs a responsabilidade. Mas só que ele, como ele é conhecedor antes, ele já sabe o que nós vamos. Se vai ser fiel a ele ou não, se vai aceitar a ele ou não. Nós aceitamos, graças a Deus. Então, após declarar a paz com Deus, olha, a paz com Deus. Se não for por Jesus, ninguém tem paz com Deus. E o acesso à graça. Paulo discute que a esperança em meio às tribulações. No meio das tribulações que devemos ter esperança. Não devemos desanimar. Haver um pouquinho que passa e desanima. Nós somos fracos, não aguenta nada, não aguenta dor, não aguenta sofrimento. Mas não deve reclamar. Ora a Deus, ora a Deus. Como que eu orei hoje, é mais do que eu necessitava. E o amor de Deus demonstrado ao enviar o seu Filho para morrer pelos pecadores. Nós somos todos vocês. Então, irmãos, é essencial, muito importante, considerar este contexto aqui, no capítulo 5 de Romanos, falando sobre a história da salvação, descrito no capítulo 8, também versículo 29. Lá está no que Dante conheceu a este predestinou. Irmãos, então Paulo está aqui contrastando duas épocas. A época de Adão e a época sobre Cristo. Antes da lei de Moisés, o pecado já existia no mundo. Que o versículo 13 fala. Desde a queda de Adão. Isto nos leva a apreciar ainda mais a graça de Deus em Cristo Jesus, que nos liberta da condenação do pecado.
Porque, o versículo 3, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Não havendo lei. Se não haver lei, então o pecado não é imputado, porque não tem lei. Aí ele não sabe que aquilo não é para fazer. A primeira foi lá quando ele falou para Adão, não coma. Foi uma lei. Não coma do fruto. De tudo você pode usufruir. Nós fizemos um estudo onde a visita do Bastião lá, meu xará. Usamos bastante o conceito de Salmos 32, que fala, né, bem-aventurado, que fala aquele que é, esqueci já, mas fala que é o arrependimento, né? Daquele que está livre do pecado. Já esqueci. Mas dali foi vários, ele, a Maria Antônia, a Dona Anitta, nós. Irmãos, então Paulo aqui explicando que a lei não justifica, mas ela revela o pecado, como revelou Adão. Ele sabia. Como ele disse para Adão, não coma. E quantas vezes nós vimos na palavra de Deus o não para nós? Você vai fazer uma coisa, você é tentado a mentir, ele fala, não minta. Fala a verdade. Não maldize. Não murmura. Não toma o seu santo nome de Deus em vão. Sabe o que é? Toma demais, fala o nome de Deus à toa. Pelo amor de Deus, por qualquer coisinha. Não deve falar. Graças a Deus não tenho. Tive muito esse hábito, mas não tenho. O nome de Deus é falar na hora certa, para não ser em vão. A lei serve como espelho que reflete a pecaminosidade humana e não como meio de alcançar a justiça. O espelho mostra para você como que está o seu rosto. Quem é que não olha no espelho? Eu olho muito pouco, olho que precisa, depois não olho mais, olha fazer a barba. Eu estou olhando mais. Mas tem que olhar. Ele mostra. Então a lei serve como espelho. Você olha para ela, vê tudo que Deus falou para não fazer. Então este versículo que reforça a ideia de que a solução para o problema do pecado, ou na guarda da lei, mas na guarda da fé. Em vez de guardar a lei, vamos aguardar a fé em Jesus Cristo, que guardou a lei em nosso lugar. Então está completo. Aí é a mesma coisa que nós guardamos a lei. Nós guardamos a nossa fé. E pronto. A fé ninguém tira. Depois que você aprendeu, aceitou Jesus, acreditou, pode falar o que for, é a fé. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. Então apresenta aqui uma afirmação crucial para a teologia cristã. Ele nos leva a questionar a relação entre a lei e o pecado e a culpa. Se nós analisarmos bem esta passagem, iremos desvendar o raciocínio de Paulo, que ele fala assim, ele nos leva a questionar, fazer pergunta, examinar a relação entre a lei e o pecado.
e a culpa. Então, por isso que nós devemos analisar bem o que nós ouvimos. Aí vamos aprender, entender qual é o raciocínio do apóstolo Paulo. E compreender como a lei se encaixa no plano de Deus. A lei é santa, a Bíblia fala, Paulo diz, a lei é boa. A lei é santa, ela só acusa. Ela não resolve o problema nosso. Para a salvação da humanidade. Como que a lei se encaixa no plano de Deus para a salvação da humanidade? É a fé em Jesus Cristo. Paulo escreve aos Romanos no contexto de uma comunidade cristã em formação. Ele estava formando. E Paulo ajudando, Paulo ensinando. Ele busca explicar a natureza da justiça de Deus. E nós também devemos mostrar, passar isso para frente. E a necessidade da fé em Jesus Cristo é o que mais necessita a humanidade, o homem, para a salvação da alma. Da alma e do corpo também, porque o corpo um dia, que se esse corpo aqui, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, o dia que nós partirmos, qualquer hora pode ir, ninguém não sabe o dia, e só Deus que sabe. Essa senha é só Deus que tem, cada um tem uma senha do dia. Agora, o corpo vai para a tumba, mas um dia ele vai sair de lá na volta de Cristo, com outro corpo glorificado. Aí quem nós que estamos lá, vai vir o espírito de cada pessoa, de cada um, alma, espírito, buscar o corpo. Aí vai reinar com Cristo no reino milenário. Na época, o judaísmo era uma religião baseada na lei, naquela época. E muitos cristãos, incluindo os judeus convertidos, que ainda lutava com a compreensão do papel da lei na vida cristã. E tem muitos cristãos hoje que lutam com isso. Nós temos que guardar a lei. Então, quer dizer, mas o apóstolo Paulo, que escreveu isso aqui, lá em Gálatas, ele diz para os Gálatas, para aqueles irmãos, da graça tende caído, porque se estavam no nível mais alto, agora começou a praticar algo da lei, e Cristo de nada aproveita. Então, se nós formos confiar nas nossas obras, Cristo não vai aproveitar. Então, nós temos que confiar totalmente em Cristo, que Ele aproveite de nós todos. Nós não podemos confiar em nada do que nós fazemos. Para efeito de salvação, olha bem, Isaías disse que as nossas obras, efeito de salvação, ela é como um trapo de imundície. O profeta disse. Mas para o cristão que já tem a salvação, aí ela não é como um trapo de imundície, ela pode vir ser ouro, prata, ou feno, ou madeira. Então, Paulo, em sua argumentação, busca demonstrar que a lei é o caminho, não é o caminho para a salvação. Nunca foi e nunca será. Se for querer salvar pela lei, por fazer prática de obras, de guarda de sábado, ela nunca foi e nunca será. Só Cristo que guardou a lei perfeitamente. Mas sim que a graça divina é acessada através da fé em Jesus Cristo. Você tem um acesso na graça divina pela fé em Cristo Jesus. É a única via para a reconciliação com Deus. A única via. É o único caminho.
para ter reconciliação com Deus. Então Paulo afirma que o pecado existia no mundo antes da lei de Moisés, por ter começado com Adão e Eva. Ter começado. O primeiro casal da pão. E a lei, o que ela faz? Embora tenha revelado a natureza pecaminosa do homem, não criou o pecado porque ele já existia. Quando a lei, irmãos, quando Adão pecou, pronto, aí entrou o pecado. Então, quando Deus deu a lei para Moisés, o pecado já existia. O pecado de Adão, da desobediência. Então, dali até Moisés, eu não lembro, esqueci já quantos anos passou isso. Passou muitos anos, de 1000 anos para lá, não lembro mais agora. O pecado é uma condição fundamental da humanidade. A humanidade toda, uns mais, outros menos, cheio de pecados, uns mais, outros menos. Presente, desde a queda, esse pecado tão presente, contínuo, está dormindo. Desde a queda de Adão e Eva, e que resulta na separação de Deus. O pecado faz separar da comunhão com Deus. Quando o cristão ele está vivendo em pecado, pecando, ele pode estar ciente: eu estou separado da comunhão com Deus. Você sabe aquela comunhão íntima? Não a salvação. Não separou a salvação, não tem. Mas nem sempre está em comunhão com Ele, porque está em comunhão com o mundo. Se está em comunhão com o mundo, não está em comunhão com Deus. O pecado não era imputado ao homem antes da lei, pois ele não tinha plena consciência da transgressão. Porém, a lei, ao revelar a vontade e os padrões de Deus, tornou o pecado visível, condenando a humanidade e revelando a sua necessidade de um Salvador. Aí pronto. Quando o pecado tornou visível, a humanidade ficou condenada, aí ele revelou a necessidade de Cristo na vida. Aí necessita. Depois que Adão pecou, pronto. Agora a Bíblia não fala da conversão de Adão, do novo nascimento, cara. Não fala. Para começar, o pastor Richard ensinava para nós que no Antigo Testamento não tinha um novo nascimento. Isso é de Jesus para cá. Então sei. Tem que ter conversão. Por que os profetas pregavam? Tem que ter a conversão, mas de que maneira é? Se é nascida de novo, porque estava pregando o Messias prometido. Os profetas, de uma forma e outra, a pessoa teria que se converter e abandonar os erros que está praticando, a teimosia do pecado, em Isaías, Jeremias, Josué, etc. Porém, Paulo então argumenta que a lei não é a solução para o pecado, mas um caminho para a consciência da necessidade da graça de Deus. Então a lei ela mostra, a pessoa vê, não consegue. Ela mostra que tem necessidade do caminho que é Jesus Cristo. Porque ele guardou a lei. Não precisamos mais preocupar com a lei de Moisés e guardar, porque Jesus já fez isso para nós. Estamos desfazendo de Jesus? Estamos querendo desacreditar de Jesus o que ele fez por nós na cruz? Ele cumpriu todos os mandamentos da lei, todos. Jesus nunca pecou. Ele satisfez todas as ordenanças da lei. Cumpriu, não faltou nem um tio, nem um jota. Imaginam só? Agora, se a gente vai querer fazer algo, confiar em algo que você vai fazer para se salvar, aí eu preciso dar uma ajuda, preciso fazer a minha parte. Então, está desacreditando no sacrifício de Jesus.
Então Jesus veio, então, a morte dele foi em vão na cruz, tá certo? Para muitos, a morte dele foi em vão. A pessoa não aproveitou, não acatou. Ou que acredita através da fé em Jesus Cristo. Ela é concedida, ela é dada através da fé em Jesus Cristo, a salvação. O 14. No entanto, a morte reinou desde Abraão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Transgressão de Adão. Primeiro Adão e o segundo Adão, que é Jesus Cristo. Porque o primeiro Adão caiu, o segundo levantou. Então, no outro dia, continua, se Deus permitir, e até sexta-feira, nós estamos aqui, e sábado, até quando Deus está nos dando vitória. Que hino que vamos cantar? Então vamos cantar aquilo que eu falei, você não vai cantar.
Irmão Paulo termina com uma oração. Senhor, agradecemos por tudo, né? Agradecemos especialmente pelo pastor aqui, né? Por orar dele. Agradecemos pela recuperação do irmão, da casa, né? Aqui, os demais dele, de saúde, estão aqui. Agradecemos por tudo que ele fez por nós. Agradecemos pelo tudo que ela está pedindo, né? Pela sexta-feira, pelo futuro dessa igreja, pelo pastor, pelas nossas famílias. E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né? Por essa compreensão do seu escutado, da sua palavra, hoje nós chegamos a ter um discurso. Por isso eu pedi e agradecemos, não por ele. Amém.